A vida em constante mudança, feita de factos, de momentos, de histórias, de pessoas. A vida é também vista, sentida pela forma como nos é apresentada, contada, lida. Passemos os dedos pelo percurso do movimento olímpico em Cabo Verde. Folheemos as páginas da história. Tão rica, confunde-se com os espaços do país. Os primeiros esquiços do desenho foram tomando forma com a fundação de federações desportivas em 89. O projeto criado e o modelo desenvolvido. Nascia o Comitê Olímpico Cabo-Verdiano, com as cores do momento e com David Opfar Almada como Ministro da Informação, Cultura e Desporto. Ao leme da nova organização estava Antero Barros, figura incontornável do olimpismo no país e cuja memória foi exaltada no ato da apresentação da publicação Movimento Olímpico em Cabo Verde, 30 anos de história. O Comitê Olímpico Cabo-Verdiano saiu de um grupo de que fizeram parte os dirigentes federativos do momento. Nildo Brazão geria o handball, basquetebol e voleibol. O seu filho, João Almeida, guarda as memórias do pai. Jorge Pedro Évora tomava conta do atletismo e do ciclismo. E Celestino Almeida, também conhecido por Didi, trouxe o ténis e o golfe de São Vicente. Quando eu vim para aqui, disseram: o Celestino já veio para aqui introduzir jogo de elite. Passei mal para introduzir o ténis aqui na praia. Enquanto São Vicente, o ténis já vai, por causa dos ingleses, já vai aquela influência. Na popularidade lá do povo. Há traços comuns às personalidades que estiveram na gênese da impulsão do desporto como forma de desenvolvimento do país. O desapego à glória, o desinteresse pelo protagonismo. Antes, uma visão de futuro, de afirmação nacional. Fazemos a organização desportiva portuguesa e brasileira. Aqui, digamos, foi uma cópia e paste. Cortando umas coisas, é claro, é evidente, mas havia de facto essa necessidade. E aí, de facto, com a boa vontade das pessoas, também eram poucas as pessoas que podiam estar à frente da Federação e dos comitês, e aí então surgiu a indigitação de algumas pessoas, em que foi digitar o presidente para o Comitê Olímpico nessa altura, o Dr. Antero Barros. Um entusiasmo crescente para os amantes do desporto. As novas práticas levaram ao associativismo. Num país, como tantos outros em África, virado para o futebol, foi necessária uma boa dose de vontade e de determinação para implementar outras linguagens desportivas. Factos. O movimento cresceu, o desporto contribuiu para a construção de um novo país. Nos últimos 30 anos a sociedade mudou muito, o desporto também mudou muito, as exigências mudaram, mas acima de tudo o Comitê Olímpico manteve-se fiel aos seus valores fundadores, dos princípios e valores das Olimpíadas e a transmissão destes valores para a sociedade cabo-verdiana. Então é um percurso interessante que é preciso agora reforçar ainda mais para se adaptar cada vez mais àquilo que é o mundo moderno. E Cabo Verde, através dos Jogos Olímpicos, o Comitê Olímpico Cabo-Verdiano tem feito muito para a afirmação do nosso país, principalmente aqui no continente africano e também a nível mundial. Lá está, o Comitê Olímpico teve ao longo destas 3 décadas uma fidelidade aos desejos de quem representa, tão fiel como a sua descrição. A obra e sua apresentação mereceram uma cerimónia institucional apoiada pela estrutura do mais alto magistrado do Estado. No Palácio da Presidência sucederam-se as manifestações de regozijo pelo realizado, venturaram-se novos caminhos. Muito trabalho, muita seriedade e muita transparência.
Isto, estou a ser sincera, nós, neste momento, a nível da África, somos um Comitê Olímpico de referência. Por mais que enchamos as páginas de vontades, de objetivos, são os feitos desportivos que estão nos luminosos títulos, são as performances dos atletas, desde a preparação à competição, culminando na apresentação das cores de uma bandeira. Antes nós tínhamos 5 bolseiros olímpicos e esses bolseiros hoje nós temos 10 bolseiros olímpicos. Isso graças ao bom trabalho e bom desempenho do Comitê Olímpico em parceria com as federações. Mas são as federações que encaminham os atletas ao Comitê Olímpico. Mas eu, pessoalmente, como presidente da Comissão dos Atletas, às vezes tento, na maioria das vezes, estar perto dos atletas para saber a real preocupação, a real necessidade dos atletas. Almejam-se melhores condições, sonham-se resultados mais ambiciosos. Há todo um longo caminho a percorrer. Muitas vezes passa pela necessidade de trabalhar no estrangeiro, por estar longe, por fazer sacrifícios, por sentir na pele uma dura realidade. A realidade é totalmente diferente do que aquilo que se sonha, porque quando dizes, quando sais fora e chegas num lugar e dizes, olha, sou uma atleta olímpica, todo mundo fica espantado, mas aqui é como se não significasse nada. Nada é muito em Cabo Verde. E, sobretudo, são os princípios, são os valores da amizade, do respeito, da excelência. E tudo isto está tão bem identificado pelo Comitê, pela Academia, pelos clubes olímpicos, pelas comunidades, no fundo, pela sociedade, em torno de um movimento que não para. Ou melhor, o melhor é parar para ler e conhecer, porque esta história não tem fim e ainda agora começou.